No dia 21 de abril de 2025, às 7h35 da manhã, e com 88 anos de idade, faleceu o Papa Francisco. O mundo perdeu uma figura de grande relevância. O Papa Francisco faleceu na Casa Santa Marta, no Vaticano. Nascido Jorge Mário Bergoglio em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936, ele foi o primeiro Papa jesuíta e também o primeiro da América Latina. Seu pontificado, iniciado em 2013, foi marcado por esforços significativos na promoção da justiça social, no combate aos abusos sexuais na Igreja, no enfrentamento de crises humanitárias e na defesa do meio ambiente. Francisco era frequentemente visto como progressista, especialmente quanto ao estilo de liderança e às questões sociais. A causa da morte foi um derrame cerebral fulminante, seguido de parada cardiorrespiratória irreversível, conforme confirmado pelo Vaticano. Na véspera de sua morte, o Papa fez sua última aparição pública durante a bênção de Urbi et Orbi, no domingo de Páscoa, ocasião em que foi notado seu estado de saúde debilitado. Ele havia sido hospitalizado recentemente por 38 dias em decorrência de uma pneumonia bilateral. O funeral do Papa Francisco foi agendado para o dia 26 de abril de 2025 na Praça de São Pedro, no Vaticano. Após a cerimônia, ele será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, conforme seu desejo registrado em testamento. Com sua morte, inicia-se o período conhecido como Sede Vacante, durante o qual será convocado um conclave para a eleição do novo pontífice. Espera-se que o novo Papa seja escolhido até o dia 10 de maio, a tempo de presidir o jubileu das confrarias em Roma. A morte do Papa Francisco marca um momento importante para a Igreja Católica, pois fica a expectativa de como o próximo Papa direcionará a Igreja Católica. Líderes religiosos e políticos expressaram um pesar pela perda do pontífice. O anúncio oficial do falecimento foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, na manhã do dia 21 de abril de 2025, às 9h47, horário local, cerca de 2 horas após a morte do pontífice. A declaração foi transmitida pela Vatican Media, diretamente da capela da Casa Santa Marta. Após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, o cardeal Kevin Joseph Farrell, de 77 anos, assumiu o posto de camerlengo da Santa Igreja Romana, tornando-se o líder interino da Igreja Católica até a eleição do novo Papa. O funeral ocorrerá em 26 de abril e o Papa será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, como expressamente solicitado por ele. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um vídeo do canal Nossas Ações. Meu nome é Laildson e eu estou hoje trazendo um vídeo que vai falar um pouco sobre... A gente vai estudar um pouco sobre a Igreja Católica, não a Igreja Católica em si, mas essa situação que estamos vivendo no momento dentro da Igreja Católica, independente da religião que você é, eu acho que é importante a gente saber, conhecer, né? A gente teve a notícia do falecimento do Papa Francisco e muitas coisas... muitas dúvidas são geradas, né, dentro da cabeça das pessoas a respeito de como que vai ser a Igreja Católica, como que vai ser o próximo Papa, que direcionamento ele vai dar, como que são os rituais nesse momento. É cheio de coisinha, né, de simbolismo, cheio de cerimônias, né. Então eu fui dar uma pesquisada, fui estudar um pouco a respeito, procurar saber como que funciona. E é claro, né, a gente estuda idiomas aqui nesse canal, a gente está envolvido com a questão dos idiomas. A Itália é um dos países que nós estudamos, que nós buscamos saber, nós buscamos aprender italiano aqui nesse canal também, né, a gente vai compartilhando aqui as informações um com o outro, e o Vaticano está dentro da Itália, é um país dentro da Itália, né, é um país que fala italiano, fala latim, então é o último país do mundo que fala latim no caso, né, mas... nós estamos nos direcionando para o italiano, né. A Itália que tem toda uma ligação forte, né, com a Igreja Católica, né, toda a história ali em cima de Roma, a Europa, o Vaticano, a Igreja Católica, a Itália, o idioma italiano, tudo isso é conectado assim quase que sem separação, né? Então a gente vai estudar aqui um pouco, aprender um pouco sobre como que são alguns processos do Vaticano lá nesse momento que se encontra o Vaticano e a Igreja Católica, e vamos estudar um pouquinho de italiano, fazer uma leitura, né, um pouco mais voltada para o que está acontecendo lá. Eu estudei um pouco, vou trazer algumas coisas para vocês, né. Então se você já é inscrito no canal, só lembrar de deixar a sua curtida, né, compartilhar com alguém, deixar um comentário. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós estudamos idiomas aqui, não só o italiano, espanhol também, inglês também, tá bom? Então fique à vontade aí, e a gente tenta fazer uma ligação entre esses 3 idiomas, entre os países que falam esses idiomas e a história envolvida com eles. Aí a gente vai para geopolítica, o máximo de coisa de assunto que envolver esses países, a gente tenta estudar aqui, tá? Então
Se você gosta disso, gosta do assunto, deixa um comentário, se inscreva aí no canal, compartilha aí com alguém também que gosta, um amigo seu que esteja estudando idioma. Então, eu acho que vale bastante a pena. Então, aqui nós vamos fazer uma conexão de estudante para estudante, né? De quem está aprendendo para quem está aprendendo. E vamos compartilhar informações. Se você encontrar algum erro, alguma coisa que dá para acrescentar dentro deste vídeo, você pode acrescentar, tá? Fique à vontade. Então, dito isso, eu fiz essa leitura introdutória do que aconteceu e tudo, e logo depois geralmente eu faço uma leitura de alguma matéria, né? Então a matéria de hoje que eu vou ler, né, não é exatamente a matéria, eu vou ler em italiano o anúncio do falecimento do Papa, tá? Feito pelo cardeal Furrow, certo? Então eu vou fazer essa leitura aqui em italiano, veja você se consiga entender. Se você não estuda italiano, não tem problema, tá? Essa parte você tenta entender também, mas também eu já fiz, praticamente a leitura introdutória que eu fiz no vídeo, ela já é uma explicação do que eu vou ler aqui, tá? Então você tenta fazer essas conexões, tenta compreender, e eu também vou trazer mais informações no decorrer do vídeo, então fique aqui com a gente e a gente vai aprender mais coisas. Não tem só os idiomas aqui nesse canal pra gente aprender, tem mais detalhes, tá? Que a gente pode se ajudar e compartilhar um com o outro, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui, e vocês vão acompanhando, e eu vou deixar o link do anúncio do falecimento do Papa aqui também, na descrição, e vocês podem fazer a comparação, tá? Você que está aprendendo italiano, tenta entender, você tenta comparar com a minha leitura, tenta comparar com a leitura dele. Ele é um cardeal irlandês, e o italiano dele é um italiano mais voltado para o inglês, então tente perceber isso, tente analisar isso, tá? O meu italiano, o italiano dele, e você vai... Não estou comparando o meu italiano com o dele, né? Pelo amor de Deus, mas tente você fazer a comparação para você ver como que tá o seu italiano, tá bom? Pra gente aprender. Então é isso. A leitura então é assim: Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere il valore del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati, con immensa gratitudine per il suo esempio del vero discepolo del Signore Gesù. Raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio, uno e trino. Grazie. Eu vou fazer a leitura mais uma vez, a leitura é pequena, então vamos... tente também já ir percebendo a minha primeira leitura com a segunda, e você vai vendo que conforme a gente vai lendo mais vezes, a gente vai conseguindo ser mais fluido na leitura, tá? Então tente entender algumas palavras, tente ver o que eu li de diferente, não está exatamente na leitura correta, então vai fazendo essas análises, tá? Estamos aqui para desenvolver o processo de aprendizado e de percepção, né, das diferenças de leitura de cada um, de aprendizado de cada um. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui, tá bom? Carissimi fratelli e sorelle. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa, che ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati, con immensa gratitudine per il suo esempio del vero discepolo del Signore Gesù. Raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio, uno e trino. Grazie. Uma atenção aqui para a leitura, na hora que eu estava lendo a parte... Servizio. Sempre tente ler o z. Esse som da letra Z no português não existe. Servizio é uma mistura de S com Z.
servizio, tá? Não é servizio, tá? Então, quando você tá lendo, às vezes, você não para pra focar nessa sonoridade, tá? O outro é o som do S. Na hora da leitura aqui, eu percebi que eu mesmo, a primeira leitura eu fiz um pouco de... Eu não deixei a sonoridade tão boa, que é a palavra esempio. No caso do aqui, quando a gente vai ler em português, a gente vê que o S entre duas vogais tem um som de Z. Então, quando eu fui ler, eu já fui exempio, não é exempio, esempio, ele puxa mais pro S mesmo, tá? No esempio del vero discepolo. O S e o C tem esse som de discepolo, tá? Então, esses são o que eu queria chamar a atenção. Tem mais coisas que dá para melhorar na leitura, mas eu queria só chamar sua atenção para isso, tá? Quem percebeu outras coisas, quiser deixar aí no comentário, alguma coisinha, é bem-vindo também. Então, nós temos a situação que a gente se encontra na Igreja Católica, nós temos a situação que o mundo se encontra agora, essa questão de guerras, a situação ideológica, a situação de tecnologia. Tem muitas coisas no mundo que faz a gente pensar e não ter uma certeza sobre o futuro. Geralmente a gente já não tem uma certeza do futuro, né? Mas agora nós temos alguns fatores assim que estão deixando essa pulga atrás da orelha nossa mais forte ainda, né? Maior, a pulga maior ainda. E ainda tem a questão do espaço, né? Muita gente hoje nós estamos vendo muito essa corrida espacial, a questão antes era mais indo para a Lua, hoje é mais indo para Marte e procurando vida fora, e são países querendo ir mais para fora da Terra. Já temos algumas pessoas falando que a Marte já é dele, do seu país, no caso do Elon Musk. Então são coisas que a gente está ainda vendo, né? A tecnologia é forte, pesada, e a gente não consegue se adaptar ainda com tudo isso e já tá tendo coisas novas, né? Então eu queria fazer essa conexão aqui com o momento que a gente se encontra, que muitos dizem que o novo Papa pode revelar muitas coisas, pode dar direcionamentos um pouco fora do que é o tradicional dentro da Igreja Católica, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser, quais são os direcionamentos dele e tudo, mas acho que é bom a gente sempre ter um espírito alerta, até você católico e você também não católico. É importante que a gente viva e perceba esses direcionamentos, como que está se movendo o mundo. E eu faço aqui até um paralelo também ao passado, né? As mudanças no passado que a gente lê na história, mudou do feudalismo pro capitalismo. A gente pensa que simplesmente mudou do nada, né? Foram processos, foram momentos na vida que foi uma vida inteira de alguém e ele não conseguiu perceber que mudou exatamente. Quando percebeu, o filho dele já estava num outro sistema, né? O sistema político, econômico, religioso. Então, o seu país, às vezes, era de uma religião, entrou em guerra e outro país invadiu, a pessoa morreu, o filho já nasceu numa outra religião dentro do seu país. Então, são processos que eles mudam, mas eles mudam bem lentamente. São coisas de anos, nem anos, coisas de décadas, para a gente perceber que algo aconteceu. Certas coisas aconteceram e a gente viveu o processo e não entendeu. Quando a gente percebeu, putz, é assim, já mudou, sabe? Então eu queria trazer, já nesse momento de mudança, né, de transição de Papa, dentro da Igreja Católica, eu já queria chamar para esse ponto, para a gente observar não só a Igreja Católica, mas o mundo, o nosso país, a nossa vida, a gente fazer uma análise em cima disso, tá? E ver essa evolução, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E isso eu acho que vale sempre estarmos relembrando um para o outro. Então o Papa falece. E a gente ouve muito dizer o pontífice, mas o que é um pontífice? Qual o significado de pontífice, né? E aí a gente fica, né, o que é exatamente? Talvez alguns de vocês já saibam, né? Talvez alguns de vocês não saibam. Eu vou trazer aqui mais ou menos um pouco do que eu encontrei sobre o que é um pontífice, que é uma palavra que é derivada do latim, né? Ela tem um significado de construtor de pontes, né? Que é algo que é muito ligado à parte religiosa, não só do catolicismo, mas todas as igrejas, geralmente elas usam essa expressão, né, de construir pontes, né, de pessoas conectarem com outras, culturas com as outras. Isso é um assunto forte dentro das religiões, a construção de pontes. E, geralmente, ele constrói a ponte entre a pessoa e Deus, né, ele faz essa conexão entre Deus e a pessoa, entre a pessoa e Deus, no caso. Então, ele constrói essas pontes, né, entre as pessoas e Deus. E aí, o pontífice, ele é o bispo, ele é um chefe supremo da Igreja Católica, que é o Papa, no caso, né? Ele é o bispo de Roma, ele é o chefe supremo da Igreja Católica, é considerado o sucessor do apóstolo Pedro,
que no caso Pedro, ele foi a pessoa que Cristo confiou a liderança da Igreja Católica, né? Então Pedro faleceu e veio a questão dos papas, né? E dentro dessa liderança, os papas são pontífices que exercem essa conexão, cria essa ponte entre os homens e Deus, né? Então ele é esse construtor de pontes, o pontífice, no caso, o Papa. Então, ele é o detentor dos assuntos principais da Igreja Católica, dos assuntos espirituais, de fé, ele que conduz tudo isso, o pontífice. Ele também é chefe de Estado, no caso, ele é chefe do Vaticano, né? Ele é um chefe de Estado, conduz tudo aquilo que está envolvido com o Vaticano, ele é a liderança maior, é o pontífice, é o Papa. E quando esse Papa falece, a Igreja Católica entra num período chamado sede vacante, que significa sede vazia. A sede vazia é um nome dado a um período em que não há um Papa liderando a Igreja Católica. E isso acontece pelo falecimento ou pela uma renúncia, no caso do Bento, né? Antes do Papa Francisco, foi o Bento XVI. Ele renunciou, entrou num período de sede vacante, e aí entrou esse novo Papa. Então, quando o pontífice falece, o Papa falece, o líder principal falece da Igreja Católica, o líder espiritual, o líder jurídico, ele é líder de tudo. E quando ele falece, entra no período de sede vacante. E nesse momento, não se emitem documentos oficiais em nome do Papa. Todos os chefes dos departamentos do Vaticano perdem seu cargo. A Sé Apostólica, o governo central da igreja, fica sem um chefe supremo. Então, no caso, ele faleceu, né? Aí entra a figura do camerlengo, né? Que é a pessoa que assume interinamente a todas as atividades, no caso do Vaticano, menos espiritual, política. Ele assume o poder administrativo e jurídico nesse período onde não tem um Papa, não há um Papa liderando a Igreja Católica, né? Então ele assume interinamente esse papel de líder, né? Só que ele tem um poder limitado, ele não pode fazer certas coisas. A palavra camerlengo significa oficial da Câmara. O camerlengo da Santa Igreja Romana é o cardeal responsável pela administração dos bens e interesses temporais do Vaticano durante a vacância da Sé Apostólica. No caso, vacância onde está vazio, né? O sentido de vacância, né, é vazio, né? O camerlengo tem poucas atribuições práticas, mas quando a Sé fica vacante, ele se torna uma das autoridades mais importantes do Vaticano. Então ele assume essa importância. Ele quase não faz nada, mas quando está vazio, ele se torna o mais importante. É um vice-presidente, vamos, né, chamar assim, é um vice-presidente. Então, e no caso, ele confirma oficialmente a morte do Papa, que é o que fez esse Kevin Farrell, né, foi ele que confirmou lá. Ele cuida da segurança e selagem dos aposentos papais, destrói o anel do pescador, que é algo simbólico para eles também, administra os bens temporais da igreja, preside os colégios de cardeais em assuntos administrativos. Então, resumindo, ele cuida mais da parte administrativa e jurídica, quando ele assume esse papel, né, de papa, mais ou menos. Ele não nomeia bispos, ele não toma decisões políticas internacionais, ele não altera regras da igreja, e ele faz a convocação do conclave. O conclave é uma reunião secreta, né? Ele é uma reunião secreta, literalmente com chave. Eles trancam mesmo. E aí, eu ouvi hoje uma explicação, o cara chamando do conchavo. O conchavo é uma reunião secreta também. Lembra que a gente usa aqui a expressão no Brasil de conchavo? Ele fez um conchavo. Eles se reuniram secretamente ali para fazer uma coisa, às vezes contra alguém ou para tomar uma decisão. Foi essa a explicação que eu vi também esses dias. Eu achei bem interessante a analogia, né? Então, conclave, em latim o nome, conclave, onde os cardeais com menos de 80 anos de idade elegem um novo Papa. Então, para eleger o Papa, eles precisam, para ter direito a voto, eles têm que ter menos de 80 anos. Se esse camerlengo tiver mais de 80 anos, ele não pode votar. Ele convoca o conclave, que é esse grupo, esse momento de reunião que eles fazem para eleger um novo Papa. Ele só vota se ele tiver mais de 80 anos, se ele não tiver, ele não vota. Aliás, ele é o contrário, ele só vota se ele tiver menos de 80 anos, se ele tiver mais, ele não vota. Então, ele não tem o poder de conduzir o conclave também. Era uma coisa que, quando eu descobri a figura do camerlengo, eu pensei que ele também conduziria, mas ele não conduz. Ele, quando entra a parte do conclave, ele se torna um cardeal comum como todos os outros. Ele ajuda ali na organização e tudo, mas ele não tem poder de liderança e tudo lá, pelo que eu entendi, né? Os cardeais fazem até 4 votações por dia. 2 pela manhã, 2 à tarde. Então, se eles
não chegarem a um consenso depois dessas 4 votações, eles vão pro próximo dia. Por isso que eles têm um tempo, né, pra chegar numa decisão. E aí, quando eles chegam na decisão, tem a questão da fumaçazinha, né, lá, a fumaça escura e a fumaça branca. A fumaça branca significa habemus papam. Habemus papam. Habemus é mais, se a gente for pegar, a gente vai conseguir pegar o significado. Habemus. Habemus é muito no sentido de havemos. Nós temos um papa. Habemus papam. Papam. Habemus papam. Então, temos um papa. Essa é para fumaça branca. Para fumaça preta, significa que falhou. Então, não tem uma palavra para isso. Simplesmente falha. Mas já para quando tem o papa, o significado da palavra dada para isso é habemus papam. 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 É cheio de cerimônia, simbologia e bem organizado, né? Tradição em cima disso tudo, né? Recapitulando tudo, dentro da ordem certinha, o processo de eleição funciona assim. A cerimônia de morte do Papa se encerra com o chamado conclave, que é a reunião à porta fechada, na qual a comissão de cardeais elege o novo Papa por voto secreto. O processo é um ritual milenar, com regras rígidas e profundas tradições. Aí tem a convocação do conclave, depois vem a participação deles, né? Os cardeais têm 15 a 20 dias depois da morte do Papa para eleger o novo Papa. Aí só quem tem menos de 80 anos pode eleger o novo Papa. Isso tudo é feito lá dentro da Capela Sistina. Cada cardeal escreve o nome de um candidato em uma cédula e a coloca em uma urna. São feitas 2 votações pela manhã e 2 à tarde, até que um cardeal receba pelo menos 2/3 dos votos. As cédulas são queimadas após cada votação. Fumaça preta significa que não há papa, e a fumaça branca indica que já temos um papa, habemus papam. O papa eleito é perguntado: aceita a sua eleição canônica como sumo pontífice? Aí tem a parte dele de aceitar ou não. Se ele aceitar, escolhe um nome papal, como no caso do Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? Ele escolheu esse nome Francisco. Logo após, o novo Papa aparece na sacada da Basílica de São Pedro e é apresentado ao mundo com a frase tradicional: habemus papam. Temos um Papa. Habemus papam. Temos um Papa. Habemus papam. Interessante, vamos lembrar, vamos ouvir, né, como que é mesmo a pronúncia. Isso vai ser legal ouvir. Quando for eleito e ele já aceitar tudo certinho, que ele for pronunciar lá a frase, eu quero ouvir para ver se eu realmente estou lendo certo ou não. E agora nós vamos estudar algumas palavras que está relacionada a esse momento que a Igreja Católica vive, para que a gente possa fazer mais essa conexão, né, de entender ali o italiano e o que é dito e podermos estudar mais em italiano os acontecimentos que acontecem na Itália, certo? Então, fratelli, sorelle, fratelli, sorelle, fratelli, sorelle, irmãos e irmãs. Essa foi a primeira palavra que o cardeal Farrell disse quando ele foi anunciar o falecimento do Papa. Então, fratelli, sorelle, irmãos e irmãs, certo? Lembra aqui que o plural aqui, fratelli, irmãos, fratelli, irmãs, certo? Pro feminino, certo? Pro masculino, certo? Então, prestar atenção nisso também, nesse detalhe. Matina, matina significa manhã. Matina, lembra da música lá, Bella Ciao? Fala muito matina, né? Ele fala também no discurso dele. Todas essas palavras aqui estarão no discurso dele. Então você tenta entender e volta lá pro discurso. Tenta pegar o discurso dele, tenta pegar a minha leitura do discurso, tenta pegar as palavras. Tudo envolve um entendimento, um aprendizado do italiano, certo? Então, matina, vescovo, que é o bispo, né? Vescovo. Eu não sabia o significado da palavra bispo em italiano. Também não é uma coisa que tá dentro dos meus estudos, né? Ele tá vendo como é importante a gente fazer leitura, ler assuntos diferentes. Então, a gente fica muito ali numa conversa tradicional, que é o mais importante do idioma, né? A conversa do dia a dia. Mas, às vezes, se a gente fica muito nisso, a gente se limita em outras coisas, né? Talvez, para mim, com o passar do tempo, a conversa do dia a dia vai ser um pouco mais difícil do que uma leitura assim, de uma notícia, porque a leitura de uma notícia é algo que já está dentro da minha rotina, então vai ser mais fácil para mim. E aí, quando eu encontrar com alguém e conversar de uma forma mais corriqueira, né, do dia a dia, eu teria um pouco mais de dificuldade. Mas são coisas da vida, né? Acontece e a gente pra gente aprender, tem que passar por todas elas. Algumas a gente vai ter mais facilidade, outras não. Então, vescovo, bispo. Chiesa, igreja. Chiesa, igreja. Chiesa, igreja. Repita bastante mesmo. I valori del Vangelo.
Vangelo é evangelho. O valor, os valores do evangelho, que no caso aqui ele está falando i valori del Vangelo. I valori. Então é os valores, certo? Os valores. I valori del Vangelo. Então é os valores do Evangelho. Tudo isso está lá no discurso dele, tá? Então com fidelità. Com fidelidade. Fidelità, certo? Então a outra palavra aqui também que foi a causa da morte do Papa Francisco, né? A causa do falecimento dele. Ictus. Outra palavra também que eu não conhecia, derrame, ou um acidente cardiovascular cerebral. Ictus, derrame, ou um acidente cardiovascular cerebral. No caso, cerebral, para o italiano é cerebrale. Então, ictus cerebrale, acidente cardiovascular cerebral, certo? Então, ictus cerebrale. Tenta repetir bastante, porque cerebrale, tem bastante, né? Dá uma travadinha na leitura. Então, amigos, eu queria deixar esse vídeo para vocês. É interessante a gente sair do nosso mundo e aprender um pouco do mundo das outras pessoas, certo? Se a gente fica só no nosso mundo, a gente fica limitado, a gente não aprende coisas novas, a gente não pode compartilhar coisas novas, não pode aprender. Então, para você que é religioso, católico, tudo, já sabe muito bem, você refrescou sua ideia, entendeu? Estamos aqui compartilhando. Para você que não é católico, para você que não gosta do italiano, é bom saber, é bom entender como funciona, até para você, se você quiser criticar, se você quiser falar qualquer coisa, você entende o funcionamento. Então, se você não quiser criticar, quiser entender, melhor ainda, você está compreendendo, sabe como conversar sobre um determinado assunto. Então, é o que eu digo para você, estude até que você tenha pelo menos o mínimo para perguntar, certo? Então, você saber sobre o que você está falando, mesmo que você não entenda, mas que você pelo menos saiba sobre qual que é o assunto. Esses dias eu escutei alguém comentando que quando Einstein ia falar, ele ia dar uma palestra, né, tinha muita gente que chegava e ficava, não sei nem do que ele está falando. Porque o conhecimento era tão alto da pessoa que ele, claro, que como ele ia dar palestra, geralmente as pessoas já tinham uma noção. Mas ia um ou outro curioso, uma pessoa, né, porque às vezes era aberto, né, não sei como que era no passado, mas muita gente que não entendia, não sei nem do que ele tá falando exatamente, porque o pensamento era tão, a pessoa estudava, entendia tanto. Então é isso, tente pelo menos ter o que perguntar sobre um determinado assunto e entender a vida do outro, o conhecimento, a religião do outro, a ideologia do outro, e isso faz com que você seja mais humano e conecte-se ao do outro. Não precisa aceitar tudo que o outro pensa, que o outro quer, mas entender é importante, até para você combater, se você tiver que combater, certo? Então, fica um forte abraço para vocês, e aquele pedido enorme de uma curtida, de um comentário. Diz aí pra mim o que você achou do vídeo. Se você tem algo a acrescentar, acrescente aí, tá? A gente tá aqui pra aprender juntos. E eu quero deixar um abraço pra vocês. Até mais.